Meus irmãos, estou muito feliz esta noite, pois temos pastores do interior. Sempre temos, não é? Pediria os pastores do interior que ficassem de pé, por favor, os dos campos. Glória a Deus, temos aqui alguns pastores que nos dão a honra de estarem conosco. Os irmãos estão felizes, digam glória a Deus pela vida deles. Obrigado, irmãos, sempre é bom tê-los conosco, amém? Meus amados irmãos, nesta noite nós temos hoje um grupo heterogêneo. O que é um grupo heterogêneo? É um grupo de várias pessoas diferentes, de situações diferentes. E eu pedi a Deus uma palavra que atingisse crentes e não crentes. Amém? Disse que o melhor lugar de pregar o novo nascimento é na igreja, que tem muita gente na igreja que ainda não nasceu de novo. Então, é bom pregar na igreja o novo nascimento. Meus amados irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, nós queremos meditar sobre o cego Bartimeu, que é uma mensagem evangelística, mas tem crente que precisa ser evangelizado. Aleluia! Meus amados irmãos, os milagres de Jesus não são apenas milagres por milagres. São milagres reais, são milagres fatos que aconteceram, mas são milagres pedagógicos, evangelísticos. Os milagres de Jesus têm um cunho doutrinário, têm um cunho evangelístico, mensagem. E nesta noite, com a ajuda de Deus, nós queremos trazer o milagre da cura do cego Bartimeu. O que é que Deus tem para nós aqui? Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês, aos jovens e aos irmãos de modo geral, que na Bíblia não há contradições, porque a Bíblia, ela é a inerrante palavra de Deus. Não tem erro. Se você ler na Bíblia uma coisa e você não entender, e você achar que houve erro, é porque você não entendeu, você não compreendeu, você não alcançou. Por exemplo, vamos tirar um exemplo aqui. O Evangelho de São Marcos diz que tinha um cego. E o Evangelho de São Mateus diz que tinha dois cegos. Um evangelho diz que Jesus ia entrando em Jericó, e outro evangelho diz que Jesus ia saindo. E agora? A Bíblia tem erro? A Bíblia tem contradição? Não. Sou eu e você que somos broncos. Glória a Deus, não sabemos. Mas com a ajuda de Deus, Deus nos ilumina. Havia dois cegos ou havia um? Haviam dois. Mateus contou por alto. Mateus não deu detalhes. Mateus resumiu e disse que estavam dois cegos gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas não deu detalhes. Marcos pegou só um. Não é que Marcos negou que havia dois. Marcos não negou. Marcos pegou o mais conhecido. Porque Bartimeu fez parte da primeira comunidade cristã. E Bartimeu era conhecido. Então, você vê que Mateus não dá nomes. Só quem dá nome é Marcos. E Marcos só dá o nome de um. Não é que havia contradição. É que Marcos contou os detalhes de um. Mateus contou geral dos dois. E Marcos contou detalhes do caso de Bartimeu. Não há contradição. Eram dois cegos, mas Marcos contou os detalhes de quem? De quem, meus irmãos? De Bartimeu. Simplesmente isso. O evangelho diz entrando em Jericó. E outro evangelho diz saindo de Jericó. Pastor, por quê? Qual é o evangelho que está certo e qual é o que está errado? Nenhum dos dois está errado. É que havia duas cidades. Havia a cidade velha e havia a cidade nova colada. Quando saía de uma, entrava na outra, a mesma Jericó. Porque Jericó era uma cidade antiga, era uma cidade que havia sido destruída e tinha sido reconstruída. Então, nos dias de Jesus, havia Jericó velha e havia Jericó nova. Então, saindo de uma,
entrava em outra. Quem disse que ia saindo está certo, e quem disse que ia entrando está certo também. Então, o problema sou eu e você que não sabemos dos detalhes. Mas quando a gente sabe dos detalhes, a gente glorifica a Deus, porque vê que na Bíblia não há erro. Primeira mensagem é essa. Segunda mensagem. No tempo de Jesus, Jericó era uma cidade, a Jericó nova, a nova Jericó, ela era uma cidade bonita. Herodes, o grande, mandou embelezar Jericó. Jericó ficou um brinco. Tudo de bom e do melhor, Herodes mandou colocar em Jericó. Para os irmãos terem uma ideia, ela ficou tão bonita que Herodes escolheu-a e fez uma casa de veraneio. Uma casa de veraneio. Quem sabe o que é uma casa de veraneio? Alguém sabe o que é uma casa de veraneio? É uma casa para passar o quê? O verão. Passar as férias. Herodes fez uma casa de veraneio em Jericó. Ele tinha um palácio em Cesareia, ele tinha casa em Jerusalém, ele tinha palácio em Cesareia e ele tinha uma casa de veraneio em Jericó, uma casa linda de mármore, de granito, de tudo de bom e do melhor, porque Jericó, naqueles dias, era uma cidade agradável. Era chamada a cidade das palmeiras. Por que era chamada a cidade das palmeiras? Porque Herodes mandou plantar tâmaras. E o pé de tâmara é uma palmeira, uma espécie de palmeira, e ela é muito bonita e tem fruto doce. Então, Jericó, Herodes mandou arborizar Jericó de tamareiras, conhecida por palmeiras, mas é uma palmeira especial, não é essa palmeira imperial que a gente tem grande aqui no Brasil, é a palmeira tâmara. E ele encheu as ruas de tamareiras e ficou uma coisa linda a cidade de Jericó. Ele mandou fazer um hipódromo. O que é um hipódromo? É um ginásio de corrida de cavalo. Ele mandou fazer um hipódromo para que ali houvesse corridas de cavalo. Ele mandou fazer termas. O que é termas? Piscinas de água quente e fria. Meu irmão, naquele tempo já existia piscinas de água quente. Claro que a água não ficava quente com energia. A água ficava quente por um mecanismo de fogo debaixo da piscina. E tinha o lado frio e tinha o lado quente. Uma hora a pessoa tomava banho quente e outra hora tomava banho frio. E Herodes mandou fazer as termas, eram chamadas de termas. Mandou fazer jardins. Então, nos dias de Jesus, Jericó era uma linda cidade. Era uma coisa linda. Porém, havia ali 2 cegos. Mas como nós falamos, não vamos falar dos 2. Vamos falar do caso específico de um, chamado Bartimeu. Vamos ver a situação de Bartimeu. Bartimeu, irmão, não é nome. Bartimeu é um título. Bartimeu, em hebraico, quer dizer filho de Timeu. Não sabemos o nome desse rapaz. Bar em hebraico é filho. Bar não é bar de beber cachaça. É filho, glória a Deus. Bar é filho. Barrabás, filho do pai. Bartimeu, filho de Timeu. Barrabás, Aba em hebraico é pai. Bar, filho. Então Barrabás é filho do pai. Bartimeu, filho de Timeu. Não sabemos o nome dele, é um título. O nome dele era filho de Timeu, Bartimeu. Não tinha nem nome, coitado. Era o filho de Timeu. Ninguém nem sabia o nome dele. Talvez depois virou nome. Mas, na realidade, Bartimeu quer dizer filho de Timeu. E ele era cego. Tudo indica que não era cego de nascença. Tudo indica, naquele tempo, a cegueira era muito comum por causa dos vírus, das bactérias e por trazido pela poeira. Havia muita poeira e também o sol escaldante. Muitas pessoas tinham a vista atingida e ficavam cegas. E aquele rapaz, ele não tinha esperança, porque uma vez cego, não havia recursos, não havia a oftalmologia que existe hoje. Então, uma vez cego, cego até morrer. Mas ele só ficou cego e só perdeu a esperança até o dia que Jesus de Nazaré passou naquele lugar. Se tem alguém aqui sem esperança, se tem alguém aqui que não espera mais nada,
Jesus de Nazaré está aqui nesta noite. E Ele pode mudar o quadro da sua vida. Ele pode mudar a sua história. Meus amados irmãos, no Antigo Testamento, nenhum cego fora curado. Nenhum. Na história bíblica você vê muitos milagres. Tem uma história de um cego, de uma pessoa que ficou cega, mas é mito, é do livro de Tobias. Só que esse livro não é canônico. Esse livro é deuterocanônico, ele é apócrifo. E esse livro conta de um homem chamado Tobias, que caiu esterco de passarinho nos olhos dele. Mas está provado pela ciência que esterco de passarinho não cega ninguém. É uma lenda. E nesse livro não está na Bíblia evangélica, porque é um livro cheio de mitos. Para os irmãos terem uma ideia, o livro de Tobias, ele fala que tinha alguém com demônio, e que para expulsar o demônio foi preciso fazer um defumador de fígado de peixe. Está no livro de Tobias. Né? Pelo amor de Deus, não chegue pregando isso aqui na igreja. E esse livro de Tobias não é canônico, ele é deuterocanônico ou ele é apócrifo. É um livro que tem lendas, tem mitos, coisas que não são verdade. Por que é que não está na Bíblia evangélica? Por que é que não está? Porque não é inspirado, não é canônico. Não é canônico, não é inspirado. Tem muita lenda, tem mito. Né? Glória a Deus. No livro de Daniel tem um acréscimo que não está na Bíblia evangélica. Por quê? Porque é lenda. Diz que tinha um dragão e Daniel mandou fazer umas bolas de breu e de não sei o que mais lá. E quando jogou na boca do dragão, que o dragão engoliu, o dragão explodiu. Então isso aí são mitos, são lendas. Por isso que não tem. Quando alguém perguntar por que é que na Bíblia evangélica não tem o acréscimo de Daniel, por que é que na Bíblia evangélica não tem o acréscimo de Esté, por que é que na Bíblia evangélica não tem o livro de Tobias? Porque não são inspirados, não são canônicos, não foram reconhecidos pelo cano judaico. E nós não queremos lenda, nós não queremos mito, nós queremos a verdade do Evangelho de Deus. Aleluia! Então, irmãos, no Antigo Testamento, nenhum cego fora curado. Não havia esperança para cego, mas havia uma promessa que quando o Messias chegasse, quando Cristo chegasse, quando o Messias prometido por Deus chegasse, os cegos seriam curados. Vamos ver isso no profeta Isaías, por favor. Profeta Isaías 35:5. Profeta Isaías 35:5. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Aleluia. Havia uma profecia que quando Cristo viesse, esse texto de Isaías é um texto messiânico. Havia uma profecia de Isaías que quando Cristo viesse, os olhos dos cegos, o que, irmão? Os olhos dos cegos se abririam. Aleluia! E Jesus curou vários cegos. Me ajudem, por favor. Jesus curou muitos ou poucos cegos? Muitos, cumprindo a profecia. É uma prova de que Jesus é o Messias prometido. Porque Isaías disse que quando o Messias viesse, os olhos dos cegos se abririam. E antes de Jesus, nenhum cego foi curado. Antes de Jesus, nenhum cego recebeu cura. Só recebeu cura no ministério de Cristo para cumprir a profecia do profeta Isaías, que os cegos abririam os olhos. E eu creio que Bartimeu, irmão, ele frequentava a sinagoga. Bartimeu, porque todo judeu, rico, pobre, cego ou com visão, ia para a sinagoga ouvir as profecias. Ia para a sinagoga cada sábado ouvir as profecias. E eu acredito que Bartimeu, ele recebeu essa palavra. Que quando o Messias viesse, o Messias abriria os olhos dos cegos. E ele, quando soube que Jesus ia passando, ele creu: este é o Messias e eu vou buscar a minha bênção. Este é o Messias e eu vou buscar a minha cura. Esse é o Messias e eu vou buscar o cumprimento da profecia. Aleluia! Glória a Deus. E ali, irmãos, o Bartimeu, ele vivia à beira do caminho. Por favor, versículo de número 46, por favor. São Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão,
Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Os irmãos veem que ele estava sentado à beira. Tem uma tradução que diz à beira do caminho. E a nossa diz junto, mas é a mesma coisa. Ele ficava na beira do caminho, e Jericó era caminho para se não me engano, são 29 quilômetros. De Jericó para Jerusalém, são 29 quilômetros. Começa a subir a ladeira, porque Jericó fica embaixo e Jerusalém fica em cima. E Jericó é a última cidade até chegar em Jerusalém. Começa a subir a ladeira. E Jericó era caminho dos peregrinos. Quando tinha festa da Páscoa, festa dos tabernáculos, festa de Pentecoste, todos os peregrinos passavam por Jericó, subindo para Jerusalém. E o coitado, eu creio que ele tinha vontade de ir à festa. Eu creio que ele tinha desejo de ir a Jerusalém. Mas quem era que ia se incomodar de levar um cego? Quem era que iria se incomodar de levar um mendigo? Quem era que iria se incomodar de levar um pobre? Meu irmão, só quem tem pena do pobre é Jesus. Ou então alguém que tenha Jesus no coração. Eu vi uma cena muito bonita agora pelo Natal. Eu cheguei numa farmácia, fui comprar um medicamento e quando eu volto, tem uma senhora dando uma cesta básica, aquele povo que fica pedindo. Uma senhora com o esposo. E tinha uma mulher com os meninos. E aquela senhora, eu fiquei olhando, parei para olhar. Ela entregou a cesta e disse a mulher, a mendiga, disse: Deus mandou eu não lhe dar só a cesta básica. Deus mandou eu lhe dar um abraço. A mendiga mal vestida, talvez mal cheirosa. E aquela mulher disse: Deus mandou eu lhe dar um abraço. E deu um abraço e chamou o pescoço daquela senhora para o seu pescoço. E eu olhei para aquela mulher, eu digo: essa mulher serve a Deus. Porque só quem tem Deus é quem se incomoda com o necessitado. Só quem tem Deus na alma é que se incomoda com o aflito. Glória a Deus. Aleluia. E ninguém ia se incomodar com Bartimeu. Quem era que ia se incomodar de levar um cego? Quem era que ia se incomodar de rebocar um cego ladeira acima para Jerusalém? E ele ficava lá. O povo passava para a festa e ele ficava na beira do caminho, mendigando. Uma esmola pelo amor de Deus. Uma esmola pelo amor de Deus. Porque ninguém se interessava pelo cego. Eu aprendo também aqui, meus amados irmãos, que Jesus passou. E eu quero dizer, irmãos, que a nossa vida só é vida miserável até Jesus passar por ela. Aleluia. Aleluia. Versículo 47. Por favor, vamos aprender aqui alguma coisa. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Ele ouviu um tropel, ele ouviu um barulho diferente. Sempre tinha barulho, mas o barulho onde Jesus está é diferente. E ele ouviu aquele barulho diferente e ele perguntou: quem é esse que vai passando? E alguém gritou: é Jesus de Nazaré que vai passando aqui. E ele não perdeu a oportunidade. Começou a gritar. Agora interessante, olha o que é que ele grita. O que é que ele grita? Filho de quem, meus irmãos? Davi. De Davi. Quando o cego Bartimeu grita filho de Davi, ele estava reconhecendo que Jesus era o Messias prometido. Porque os sacerdotes não acreditavam que Jesus era o Messias. Esse título, filho de Davi, significa reconhecer que Jesus era o Messias, descendente de quem? De Davi. Então, os sacerdotes não acreditavam, os fariseus não acreditavam que Jesus era o filho de Davi, era o Messias. Os escribas não acreditavam, os doutores da lei não acreditavam, Anás não acreditava, Caifás não acreditava, mas Deus revelou ao cego Bartimeu que Jesus era o filho de Davi. Aleluia. Irmão, quem revelou a Bartimeu?
Bartimeu, quem foi que abriu a cabeça de Bartimeu para Bartimeu entender que Jesus não era um homem comum? Quem foi que abriu a cabeça de Bartimeu para Bartimeu entender que aquele que passava, ele nem estava vendo, ele só o viu, mas ele entendeu que aquele Jesus que estava passando era o prometido pelos profetas, era o prometido na lei, era o prometido por Isaías, era o prometido por Jeremias, era o prometido por todos os profetas, e ele gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem foi que abriu a mente de Bartimeu? Quem foi? Quem foi, irmãos? Irmão, vamos ver isso no Evangelho de São Mateus. Põe o marca-página aí em Marcos. São Mateus, capítulo 16, versículo 17. Só entende que Jesus é o Salvador quem Deus abrir. Só vai entender, irmão, só vai ser crente quem Deus abrir o entendimento. Quem Deus revelar. Aleluia! Você sabe por que é que você está aqui? Você sabe por que é que você é crente? Você aceitou Jesus, você é batizado nas águas, você é batizado com o Espírito Santo, você crê no céu, você crê que Jesus vai voltar, você crê na Bíblia. Sabe por quê? Porque alguém abriu a sua mente. Quem foi que abriu a mente de Bartimeu? São Mateus 16 e 17, por favor. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Jesus disse a Pedro, Jesus disse aos discípulos: que dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou algum dos profetas. Aí Jesus disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro se atravessa na frente e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O pescador da Galileia foi quem respondeu. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue. Carne e sangue quer dizer faculdades intelectuais. Não foi a tua cabeça, não foi a tua inteligência, não foi a tua sabedoria que te revelou que eu sou o Cristo. Uns estão dizendo que eu sou Elias, outros estão dizendo que eu sou Jeremias, outros estão dizendo que eu sou algum profeta. Hoje alguém diz que Jesus era um mestre, hoje alguém diz que Jesus era um iluminado, hoje alguém diz que Jesus era um espírito desenvolvido, outros alguém diz que Jesus era apenas um revolucionário. Mas Pedro disse: tu não é revolucionário, tu não é espírito iluminado, tu não és mestre, tu não és guru, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Tu vieste do céu, mandado pelo Pai eterno. Aí Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi quem? Me ajudem, por favor. Foi quem? Meu Pai. Que está onde? Nos céus. Irmão, a palavra revelar vem do latim. Revelar, de revelatio, que quer dizer puxar para trás o véu. Ré, em latim, quer dizer puxar para trás. Revelar, quer dizer puxar o véu para trás. Antes de nós sermos crentes, nós tínhamos um véu. Nós éramos cegos. Nós não sabíamos o que era certo. Nós não sabíamos o que era errado. Nós não sabíamos o que era a Bíblia. Nós não sabíamos o que era Jesus. Tinha um véu. Aí Jesus veio, pelo Espírito Santo, puxou o véu. E o que a gente não enxergava, a gente passou a enxergar. Quem revelou a Bartimeu foi o Espírito Santo. Ninguém sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas Bartimeu sabia. Quem revelou aquele cego? O cego lê? Me ajuda, o cego lê? Irmão, as coisas de Deus são revelação. É um mistério de Deus. Ninguém engana quem Deus revela. Pode ser analfabeto. Tem irmão analfabeto, mas ninguém engana ele. Porque ele foi revelado. Ele foi esclarecido pelo Pai que está no céu. Vamos ver isso em São Mateus 11, 25. São Mateus 11, 25 a 27. Tem outra palavra sobre isso, que Bartimeu foi revelado. Bartimeu foi esclarecido que Jesus era o filho de Davi, que Jesus era o Messias. São Mateus 11, 25 a 27, por favor. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos
e as revelaste aos pequeninos. Para aí. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste, ocultaste. De uns Deus oculta, e a outros Deus revela. Quem dá glória para Jesus? Irmão, eu tenho um amigo, até hoje ele é meu amigo, apesar da distância, a gente nunca mais se viu, nunca mais se falou, mas eu tenho uma consideração muito grande por ele. Esse rapaz, ele foi evangelizado junto comigo. Foi evangelizado comigo. A gente ia para a igreja juntos, sem ser crente, a gente ia para a Assembleia de Deus juntos. Lá ele chorava, lá ele ouvia a mensagem, lá eu via a lágrima descendo dele. Deus mandava poder, batizava com o Espírito Santo, e ele ficava admirado de ver a glória de Deus na igreja, e ele dizia: é verdade, é verdade, é verdade, isso aqui é Deus. Mas quando foi na hora de ser crente, ele não quis ser crente. Eu fui ser crente e ele hoje é padre. Como é que pode uma coisa dessa? O mesmo evangelho que eu ouvi, ele ouviu. Os cultos que eu fui, ele foi. O que ele viu de milagre, o que eu vi de milagre, ele também viu. Mas a um foi revelado e a outro foi oculto. Porque isso é mistério. Leia de novo, por favor, glória a Deus, essa palavra que Cristo disse, Jesus falando com o Pai, ele dando graças ao Pai. Leia aí. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos. Olha aí, Jesus oculta dos metidos a sabidos. Quem é metido a sabido, Jesus esconde. Pai, eu te dou graças porque tu ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos, ou dos sábios e instruídos, mas as revelaste aos pequeninos. Quem foi revelado a verdade do Evangelho, dê um glória para Deus, maior que você pode dar. Dê glória a Deus, agradeça a Deus, porque você faz parte dos revelados. Aleluia! Isso não vem do homem, isso vem de Deus. De uns Deus esconde e a outros Ele revela. Agora durma com a zoada dessa e se acorde com a cara bonita. Jesus, por que o Senhor não revela a todos? Não é da sua conta. Ele revela a quem Ele quer. Dê glória para Ele. E fique bem humildezinho, viu? Que não é porque você é melhor do que ninguém, não. Talvez o outro seja melhor do que você. Não é porque você é bom, não. É porque ele se agradou dessa trepeça. Se agradou. Aleluia. Talvez o outro é melhor do que eu. Talvez o outro seja melhor do que a gente. Mas Jesus se agradou da gente. Se eu vou revelar esse camarada, eu vou tirar o véu da cabeça dele, eu vou esclarecer a ela que eu sou o Salvador, que a minha palavra é a verdade, que o Evangelho é a verdade. Bendito seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Então quem for revelado, agradeça a Deus. Porque a uns é revelado e a outros é escondido, é oculto. Aleluia! Então Bartimeu teve o privilégio, porque Bartimeu gritou: filho de quem? Me ajudem, por favor. Bartimeu gritou: filho de quem, irmão? Davi. Filho de Davi. Quem foi que disse para ele que Jesus era o Messias? Foi o Pai. Foi o Espírito Santo. Aleluia! A gente só é crente porque o Espírito Santo revela, porque o Espírito Santo esclarece. Não depende da cultura, não depende do conhecimento, não depende da capacidade intelectual, depende do Espírito Santo puxar o véu. Ser crente é isso aqui, irmão. Quando a gente não é crente, é assim, ó, desse jeito aqui, ó. Quando a gente não é crente, é assim. E quando a gente é crente, é o Espírito Santo que faz assim. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Aleluia, louvado seja Deus. Eu estou com vontade de dar glória ao nome de Jesus nessa noite. Outra coisa que eu aprendo, Zaqueu, ou melhor, Bartimeu, foi insistente. Quando você quiser ser salvo, quando você quiser buscar Deus, você vai encontrar obstáculo. Eu aprendo aqui.
Todo mundo que quer se aproximar de Deus vai ter barreira, vai ter obstáculo. Seja não crente ou crente. Se quiser se aproximar de Jesus, vai aparecer demônio querendo impedir. Aleluia! Vamos ver isso em Marcos 10. São Marcos 10 e o versículo 48, por favor. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é que eu aprendo neste versículo? Eu aprendo neste versículo que quem quer buscar a Deus, se prepare para encontrar obstáculo. Uma grande multidão mandava que ele se calasse. É parente. O diabo vai usar parente. O diabo vai usar amigo. O diabo vai usar teu patrão. O diabo vai usar gente da tua casa. E o diabo pode usar até a gente da igreja para te afastar de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele clamava cada vez mais. E eu quero ver a mão de quem não vai desistir. Quem não vai desistir, dê glória para Deus mais forte nesta noite. Porque quando a gente quer se aproximar de Deus, as barreiras, elas surgem. Elas surgem. A Bíblia diz que eles o repreendiam. Glória a Deus. Teu amigo não vai querer que tu seja crente. O diabo vai usar alguém para não deixar você buscar a Deus. Até mesmo o crente o diabo vai usar. Não sabia disso, que o diabo usa crente? Ele não usa crente que vigia. Mas crente que não vigia o diabo usa. Né? Para que esse fanatismo? Às vezes até tem pai, irmão, que quando a filha começa a buscar a Deus, quando o filho começa a buscar a Deus, o pai, você vai ficar fanático. Você vai ficar fanática. Cabe com isso? Crente, pai crente, mãe crente. Aleluia. É aquela multidão que repreendia o cego, mandando que o cego se calasse. Mas a Bíblia diz que ele clamava cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Ele clamava cada vez mais. Louvado seja o nome de Jesus nessa noite. Uma multidão se levantou contra o cego, mas não adiantou. Porque quem tem negócio com Deus... Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, uma senhora de Palmeira dos Índios, que eu tinha uma estima muito grande, uma dama da sociedade, uma senhora de muito respeito, e eu era muito religioso, ela fazia parte da religião que eu fazia parte, e quando eu fui crente, eu fiquei animado pregando, e ela disse: diga a Orisvaldo que vem aqui. Ela era empresária, uma senhora que tinha idade de ser minha mãe, e ela disse: diga a ele que vem cá. Eu digo: eita, será que ela quer ouvir o evangelho? Quando eu cheguei lá, irmão, ela botou a mão na cintura e disse: bonito. Eu soube que você agora é crente. Eu disse: pela graça de Deus. Ela disse: eu pensei que você era inteligente. Me chamou de quê? De burro. Aquilo ali foi uma flecha, irmão, para me entristecer. Quer dizer que eu era burro. Só quem aceita Jesus é burro. Aleluia. Por quê? Porque o diabo usa pessoas para entristecer você. Quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a orar, quando você começa a jejuar, quando você começa a ler Bíblia, o diabo vai mandar você se calar, o diabo vai tentar lhe aquietar, mas você não vai parar, porque o seu negócio é com Deus, o seu negócio é com Jesus. Quem pode dar glória para Deus mais forte na noite deste dia? Aleluia! Louvado seja Deus. Mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem o que, irmãos? Misericórdia de mim. Versículo 49. Glória a Deus. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Não adianta ninguém se levantar contra quem tem negócio com Deus. Porque o que me chama a atenção é que Jesus parou para atender o clamor de um cego.
Se ninguém te ama, eu vim aqui te dizer nesta noite, e receba essa palavra. Se você se sente sujo, se você se sente cego, se você se sente desprezado pela sociedade, se você sente que ninguém olha para você, eu vim dizer a você nesta noite que tem uma pessoa chamada Jesus de Nazaré que para lhe atender, que lhe dá atenção, que quer a sua bênção, que quer a sua vitória, que quer ver você salvo. Se tem ninguém que te ama, Jesus de Nazaré te ama e Jesus de Nazaré te dá atenção. Quem dá glória para o nome deste Jesus nessa noite? Jesus parou para dar atenção ao cego. Irmão, quantas pessoas davam atenção àquele cego? Quantas pessoas? Quase ninguém, mas Jesus deu. Se você se sente desprezado por todos, saiba que tem uma pessoa no universo que vai parar para lhe dar atenção. Se eu fosse vocês, eu dava um glória o nome dele. Como é o nome dele? Como é o nome dessa pessoa que para? Essa pessoa que para dar atenção ao pobre, ao necessitado, ao desprezado. Quem é esse que para? É Jesus de Nazaré. E a ele seja a honra, a ele seja a glória e a ele seja o louvor. Se você disser ninguém me ama, você não diga mais isso. Porque tem uma pessoa que te ama, que para lhe dar atenção. Jesus parou para dar atenção ao cego e mandou chamar. E disse, tem bom, aí disseram, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Agora vamos aprender mais uma coisa. Jesus chamou o cego, chamou ou não chamou? Chamou ou não chamou? Jesus mostrou interesse para com o cego? Mostrou ou não mostrou? Mostrou. Agora, para o cego ir a Jesus, ele teve que fazer uma coisa. Versículo 50. Por favor, põe em tela. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aleluia! Irmãos amados, lá no Oriente Médio, todo mendigo tinha uma capa. Essa capa, alguém disse que ela era fornecida pelo Império Romano, alguém disse que só podia mendigar se tivesse essa capa com o selo romano. Isso não tem procedência. Era uma capa mesmo do cego. Com essa capa, de dia, ele se cobria para se proteger do calor. E de noite, ele se cobria para se proteger do frio. Quando dava tempestade de areia, com que era que o cego se protegia? Com a capa. Agora os irmãos imaginem uma capa de cego, usada de dia e de noite. Quando era para dormir de noite, ele dormia com a capa. Irmão, que perfume maravilhoso. Não tinha essa capa. Antigamente a pobreza era maior que hoje. Eu criança, eu alcancei muita coisa ainda, quase que do século I. Tinha um cego lá em Palmeira dos Índios, eu trabalhava numa loja e o cego fedia tanto, que quando ele chegava na porta da loja, eu trabalhava numa loja, a gente de longe já sentia, o cego chegou. Por causa do mau cheiro, porque eles não tomavam banho naquela época, não tinha higiene pessoal nenhuma, e a roupa, se soltasse, tirasse a roupa e jogasse em pé, ela ficava dura de grude. Meus amados irmãos, aquela capa tem uma simbologia. Aquela capa significa que Jesus te ama com essa capa. Mesmo sujo, mesmo mal cheiroso, mesmo com o pecado, Jesus te ama. Agora, quando Jesus te chama, tu tens que jogar essa capa fora. Você tem que jogar a capa fora. Todo mundo que aceita Jesus tem uma coisa para jogar fora. Hoje em dia, nós estamos, irmão, a apostasia. Muitos grupos religiosos estão dizendo, venha como está e fique como quiser. É assim ou não é? Hoje em dia tem igreja para todo gosto. Não, eu quero ser crente, agora eu quero ser crente de uma igreja que me deixe livre. Eu quero ser crente de uma igreja que deixe eu viver do jeito que eu vivia. Eu quero uma igreja que me deixe com capa e tudo.
e abre uma igreja aqui, e abre uma igreja ali. Hoje em dia tem igreja para todo gosto. Na África, eu li uma reportagem que tem igreja para bêbado, para cachaceiro. Lá o culto é servido bebida alcoólica. Ele diz que Jesus te ama com cachaça e tudo. Com capa e tudo. A capa da cachaça. Irmão, e o pastor sai de 4 pés. Imagina as ovelhas. Igreja de cachaceiro. Tem igreja para prostituta, tem igreja para pervertido. Tem ou não tem, irmãos amados? O camarada é pervertido, mas ele diz, eu quero uma igreja que me aceite como eu sou. Meu irmão, Jesus te ama. Jesus te chama. Jesus está interessado em você. Mas é necessário lançar a capa fora para poder se aproximar de Deus. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Tem igreja que antigamente doutrinava e hoje não doutrina mais. Por quê? Porque quer gente. Quer dinheiro, né? Não, a gente quer gente porque tendo gente tem dinheiro. Mas a igreja verdadeira, ela não está interessada nisso. A igreja verdadeira, ela está interessada que as pessoas aceitem Jesus como Salvador e tenham a sua vida transformada. Lançar a capa fora é simbólico. Lançar a capa fora é emblemático. Significa que para você se aproximar de Deus, você tem que abrir mão de alguma coisa que é pecado. De alguma coisa mal cheirosa, de alguma coisa que não agrada a Deus. E cada qual tem a sua capa, cada qual tem o seu problema. É verdade ou não é, irmãos amados? Toda pessoa tem uma capa. Uns é o adultério, outras é a desonestidade, é enganar o povo, dar golpe. Isso é uma capa infeliz que você tem. A capa da prostituição, a capa do roubo, a capa da desonestidade, a capa da violência. Tem gente que vive doido para brigar, para morder de dente. Tem que lançar essa capa fora. A capa da perversão moral, a capa da perversão sexual. E as pessoas aceitam Jesus. E quem aceita Jesus verdadeiramente, quem atende o chamado de Jesus, tem que renunciar à capa e tem que lançá-la fora. Quem pode dar glória ao nome de Jesus nessa noite? Não existe evangelho sem perda. Para você ganhar uma coisa, você tem que perder outra. Jesus disse, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, salvá-la-á. Tem gente que quer ser crente, mas com capa e tudo. Ah, pastor, eu quero uma igreja que me deixe com capa e tudo. Uma vez uma crente saiu da nossa igreja, eu morava no interior, ela saiu da nossa igreja e ela foi para uma igreja que liberava tudo. Mas liberava tudo mesmo, era com capa e tudo. Aí eu encontrei com ela na rua, disse, irmã, nunca mais eu lhe vi. Ela falava cheia de gíria já. Sabe, pastor? Eu disse, por que a senhora não apareceu mais na igreja? Pastor, eu queria uma igreja que eu ficasse mais livre, pastor. E eu achei uma igreja, sei lá, é tão legal. E ela ficou lá, com capa e tudo. Né? Glória a Deus. Tem gente que quer ser crente, mas quer continuar com a capa. Quer continuar andando nu, de short curto, de roupa colada, mostrando até a veia da perna. Não, meu filho, você tem que lançar essa capa fora. Tem que lançar fora. Pastor, e Deus se importa com roupa? Se importa, sim, senhor. Quando Adão pecou, que ficou nu, qual foi a primeira coisa que Deus fez para Adão e Eva? Quem sabe dizer qual foi a primeira, quando Adão pecou, que ficou nu com Eva, qual foi a primeira coisa que Deus fez para Adão e Eva? Roupa. Deus foi o primeiro alfaiate. O primeiro costureiro foi Deus. A Bíblia diz que Deus fez para Adão e Eva roupa de peles de animais. Deus matou não sei quantas ovelhas e tirou o couro e curtiu o couro e Deus costurou. A Eva, tome Eva, tenha vergonha, viste tua roupa. Adão, tenha vergonha, viste tua roupa. Mas tem gente que quer ser crente e continuar com a capa do nudismo, com roupas imorais, com roupas indecentes. Mas nessa noite, se você quer seguir a Jesus como Bartimeu, você tem que lançar a capa da imoralidade fora.
Não é legalismo, não, é Bíblia. A Bíblia diz que as mulheres se ataviem com pudor. Não é invenção do pastor Isoldo, nem é invenção da Assembleia de Deus, é mandamento. O que é pudor e modéstia? Pudor e modéstia significa equilíbrio, significa decência, significa moderação. Eu já dei um estudo aqui sobre pudor e modéstia. É mandamento, está na Bíblia. Então, quando você aceita Jesus, você tem que lançar a capa fora. Glória a Deus nas alturas celestiais. A capa imunda, a capa mal cheirosa, a Bíblia diz que ele, lançando de si a sua capa, foi ter com Jesus. Precisa abrir mão. Aquela capa velha, irmão. Tem gente, irmão, que gosta da capa velha. Uma vez chegou um navio negreiro da África. E meus amados irmãos, vieram alguns que foram... Veio um que foi comprado naquela época do cativeiro, daquele tempo triste, naquele tempo que havia o cativeiro, aquele tempo lamentável. E foi comprado um, mas o senhor de engenho era bom. E o senhor de engenho deu tudo a ele. O senhor de engenho deu roupa, o senhor de engenho deu uma botina, e botou ele para trabalhar na casa grande, e deu um chapéu de Panamá, e roupa boa, e ensinou português. Mas ele triste, ficando magro e sem querer comer. Aí o senhor de engenho disse: meu Deus, o que é que esse rapaz tem? Que não quer comer, magro, eu estou tratando ele bem. Porque naquele tempo tinha senhor de engenho ruim, mas também tinha senhor de engenho bom, porque toda a vida teve gente boa e gente ruim. E esse senhor de engenho era bom, e botou ele na casa grande e tal, mas não teve jeito. Mas toda tarde ele saía, irmão. Toda tarde ele saía, o africano saía e ia para a mata. E o senhor de engenho, e quando voltava triste. O senhor de engenho disse: eu vou olhar. Aí saiu escondido, ele entrou na mata. E o senhor de engenho foi atrás de longe olhando. Aí ele chegou lá na frente, botou a mão no buraco de um pau, no oco de um pau, e puxou um negócio. E o senhor de engenho se aproximou. E ele estava cheirando aquele negócio, e chorando, cheirando e chorando. Aí o senhor de engenho olhou: sabe o que era, irmão? Um calção de saco que ele tinha trazido da África. Pois o senhor de engenho deu tudo a ele. Mas ele tinha saudade de quê, irmão? Do calção de saco. Aleluia. Tem crente, irmão, cheirando o calção velho. Glória a Jesus. Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus dá dons. Jesus dá salvação. E ele está com saudade do calção velho, irmão. Aleluia. Mas nessa noite toca fogo nesse calção velho, porque Jesus tem roupa nova para te dar. Jesus tem salvação, tem batismo, tem dons, tem cura, tem profecia, tem milagre, tem maravilha, tem revelação. Quer te dar dons espirituais. Quem quer receber as coisas novas do Senhor Jesus, levante a mão e dê um glória para Deus nessa noite. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, lançou a capa fora. Irmão, isso aqui nos ensina que para ser crente exige renúncia de alguma coisa. Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Em outra tradução diz assim: Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, renuncie-se. Renunciar é abrir mão. Renunciar é abrir mão de uma coisa que tinha, renunciar. Por exemplo, você tinha uma herança e você renuncia àquele direito de herança. Você tinha alguma coisa e você renuncia, quer dizer, abrir mão. Para ser crente, para ir para o céu, tem que renunciar, irmão. Esse evangelho que é com tudo, com capa e tudo, é antibíblico. A Bíblia diz: isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é o evangelho, que o cego, para se aproximar de Jesus, ele teve que abrir mão da capa. Vale a pena abrir mão da capa velha? Vale a pena, irmão? Vale a pena, irmão? Qual é melhor, ficar com a capa ou ficar cego? Qual é o melhor? Já perder a capa ou ficar cego? Qual é o melhor? Lançar fora a capa ou ficar cego? Qual é o melhor? É melhor lançar fora. As bênçãos que Jesus tem para dar são muito maiores. Abra mão dessa capa velha, abra mão dessa capa velha, abra mão dessa capa velha, que Jesus tem coisa maravilhosa para te dar. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Jesus quer te usar na terra. Tem crente aqui que Deus está falando com ele. Deus vai derramar um dom especial na vida dele quando ele lança fora a capa. Aleluia. O que é que a Bíblia diz? O hino, a melhor harpa cristã, o hino 577. Quando tudo perante o Senhor estiver, não é assim? E todo o teu ser ele controlar, só então has de ver
que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares. O orgulho, a soberba, a arrogância é uma capa. A arrogância, a soberba, a vaidade. Eu não vou ser crente porque eu vou ter que abrir mão disso. Eu não vou ser crente porque eu vou ter que abrir mão daquilo. Abra mão. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Eu estou sentindo a presença do Espírito falando. Eu vou contar para vocês uma história. Na casa de uma certa senhora rica, havia muitos vasos. Vasos de metal, vasos de louça, vasos de bronze, vasos de prata. E tinha um vaso com um gárgalo. Você sabe o que é um gárgalo? É um vaso de pescoço. E um menino dessa senhora meteu a mão, um menino pequeno, meteu a mão no gárgalo do vaso de bronze, de um vaso de metal, não sei que metal era, e o braço ficou preso. E o menino haja gritar. E a mãe puxa. E tenta tirar, mas quanto mais puxa, mais o vaso fica preso no braço da criança. Aleluia. Irmãos, e a mãe ficou louca. E a babá vem, e vem pai, e vem vizinho, e o menino gritando, gritando aquele barulho, e a mãe tentando puxar, mas quanto mais puxava, mais ficava preso. E o braço do menino começou a inchar. E a mãe ficou com medo de perder o braço da criança, e a mãe levou a criança para o hospital. E quando chegou no hospital, as enfermeiras, os técnicos, as pessoas, os médicos, tentando salvar o braço da criança, e o braço já ficando escuro, e aquela luta, aquela guerra, glória a Deus. Aí veio uma enfermeira já de idade, experiente, e pegou a criança e botou no braço com aquele jeito carinhoso. Disse, meu filho, o que é que você tem? E ele, para de chorar, a titia vai cuidar de você, nós vamos tirar. Aí disse, por que foi? Aí começou a conversar com a criança, por que foi que você colocou o braço aí dentro? Ele disse, para pegar uma moeda de 10 centavos. Aí ela balançou o vaso, só que não ouviu barulho. Não tinha. Quando tem uma moeda, faz barulho no metal. Disse, mas meu filho, não tem nada aqui. Disse, tem. Disse, cadê? Está preso na minha mão. Meu filho, você vai perder o braço. Abra a mão. Solte essa infeliz dessa moeda. Aleluia. A titia vai lhe dar 10 moedas. Aí pegou a bolsinha, a carteira, tirou a carteira e disse, 10 moedas. Se você abrir mão dessa, a titia vai te dar 10. Ele se dá. Ela disse, dou. Aí ele abriu. Eles colocaram líquidos, como tipo de vaselina, outras coisas mais, colocaram e foram puxando. O menino abriu a mão, quando ele abriu a mão, dilatou o braço. Aí foi, tirou. Todo mundo agradeceu, todo mundo ficou feliz. A criança ia perder o braço por causa de uma moeda de 10 centavos. Tem crente perdendo a salvação por causa de uma moeda, mas nessa noite o Espírito Santo está mandando você abrir mão. Está mandando eu abrir mão. Está mandando nós abrir mão. Quem tem coragem de abrir mão? Quem tem coragem de abrir mão para receber a bênção de Deus? Dê um glória para Jesus Cristo. Mais forte nesta noite, Deus está falando com você. Eu quero te abençoar, mas tu tem que abrir mão. Aleluia. 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 Ou você abre a mão ou perde o braço. Qual é o mais precioso, o braço ou a moeda? Qual é o mais precioso, o braço ou a moeda? O braço. Abra a mão. Abra, solte, que Jesus tem bênção gloriosa para lhe dar. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, versículo 51, para encerrar. Louvado seja Deus. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Aleluia. Irmão, Jesus perguntou, o que é que você quer? Me diga uma coisa, olhe para cá, já vamos encerrar. Jesus sabia o que era o problema? Me ajudem, por favor. Jesus sabia? Sabia ou não sabia? Mas Jesus perguntou, o que é que você quer que eu faça?
E ele abriu a boca e disse: mestre, que eu tenha vista. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que nós oramos, não é porque Jesus não sabe. Nós oramos porque Jesus quer ouvir a nossa voz. A Bíblia diz: se com o teu coração creres, e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Primeiro tem que crer com o coração, mas é necessário abrir a boca. Por que é que eu tenho que orar? Será que Jesus não sabe da minha necessidade? Sabe ou não sabe? Mas ele perguntou: o que é que você quer? E ele abriu a boca. Eu quero ver. Então você vai ver. Isso aqui fala que, apesar de Jesus saber das nossas necessidades, o Senhor diz que nós devemos orar, mesmo Ele sabendo. Nós oramos não é para Jesus saber, porque Ele já sabe. Nós oramos porque Ele quer. Ele diz lá em Cantares de Salomão, capítulo, olha o que Cristo diz para encerrar, capítulo 2 de Cantares, versículo 14. Fique de pé, por favor, para ouvir o que é que Jesus quer. Louvado seja Deus. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Jesus chama a igreja de pomba minha. Ele diz: pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face e faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce. Não tem coisa mais doce para Jesus do que uma igreja clamando. Uma igreja de joelho clamando. É doce. É suave. Aleluia. 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 Jesus disse: vai, versículo 52. E Jesus lhe disse o quê? Jesus lhe disse o quê? Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Antigamente ele estava junto do caminho. Agora ele o quê? Seguiu a Jesus pelo caminho. Tem gente nessa noite que não está no caminho, está junto do caminho. Está bem pertinho do caminho, mas ainda não está no caminho. E a Bíblia diz que ele saiu da beira do caminho e entrou no caminho e seguiu. Seguiu a Jesus. E ele foi para Jerusalém. Olha, você nunca imaginou, para eu encerrar, você nunca imaginou. Você sabia, quando Jesus entrou em Jerusalém, foi o dia de Domingo de Ramos, foi ou não foi? Nesse dia, foi o dia que Jesus entrou com a multidão, foi assim ou não foi? E o povo dizendo: hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Sabe quem estava no meio daquela multidão? Sabe quem estava dando glória também no meio da multidão? Bartimeu. Aleluia, aleluia, aleluia. Bartimeu também estava com palmas na mão, dizendo: hosanas, bendito que vem em nome do Senhor. Aleluia. E eu quero saber nesta noite onde está a primeira pessoa que quer aceitar esse Jesus maravilhoso. Levante a mão, a primeira pessoa que quer aceitar esse Cristo tremendo. Se você quer, quem sabe, algum dos servidores públicos, dos servidores da segurança pública, você está em trabalho e você não pode vir aqui à frente porque você tem que vigiar. Eu quero saber, mas levante a mão e onde você está nós vamos orar por você. Tem alguém é da segurança você? É não? Mas então vem à frente, meu irmão. Glória a Deus. Oi, igreja, Jesus está aqui. Da segurança pública tem alguém que resolveu aceitar Jesus? Da segurança pública tem alguém que quer aceitar Jesus? Aleluia, louvado seja Deus. Onde está a segunda pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador? A segunda pessoa que quer aceitar esse Jesus como Salvador, levante a mão. Na galeria, embaixo, na nave do templo, na lateral, lá fora. Onde está a segunda pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador? Venha, meu irmão, fique aqui à frente com ele.
Você que é da segurança pública, que está sentindo a chamada, essa mensagem foi para você. Pastor, eu não posso ir à frente porque eu estou em serviço. Você só faz levantar a mão e nós vamos orar. E Jesus vai aí aonde você está e vai perdoar os seus pecados. Onde você está, não precisa nem você vir aqui à frente. Tem alguém para Jesus nessa noite? Aleluia, louvado seja Deus. Tem alguém para Jesus nessa noite? Está aqui este moço. Moço, Jesus vai te perdoar. Lança fora a capa velha agora. Lança fora. De Jesus eu lanço fora. Eu renuncio. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Olha na tela, canta todo mundo. Mas só podes fruir o que estás a pedir. Quando tudo deixares do altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser só então que o Senhor tem poder. Quando tudo maravilhas de amor, cante. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder, te virá socorrer. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser só então has de ver. Quando tudo agora, se orares, porém, pela última vez, se orares, porém, sem o teu coração, tenha a paz. Foi por Deus não sentir. E tua alma se abriu, tudo deixando o altar. Agora levante as mãos para o céu pela última vez e diga: todo que o Senhor, quando tudo deixares no altar. Moço, peça perdão a Jesus dos seus pecados. Ele vai te perdoar e vai te dar uma vida nova.